Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. E hoje nós estamos na 15ª aula. A 15ª aula tem como tema vibração, radiação, doação, mentalização, meditação, médium de cura e doador. Olha só, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Então, começamos. A energia, condensando-se para criar a forma, assume inúmeras modalidades e aspectos. Ao estacionar, a massa de energia condensada passa a vibrar na sua característica própria, de forma, de tom, de cor e de luz. Nos corpos simples, essa tonalidade é uniforme, uníssona, mas nos compostos resulta do amálgama de todas as tonalidades parciais, pertencentes aos diversos elementos individuais que formam o conjunto. Assim, como há uma tonalidade musical característica de cada grau vibratório numa determinada escala, há também uma tonalidade fisiológica pertencente a todos os corpos e seres orgânicos e inorgânicos. No corpo físico do homem ou do animal, cada célula, órgão, aparelho ou sistema possui tonalidade própria, e o conjunto de todas elas, amalgamadas, fundidas numa só, forma a tonalidade individual orgânica. Isso foi dito por Edgar Armond em Passes e Radiações, capítulos 5 e 23. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, capítulos 2 e 17, fala sobre um aparelho, o psicoscópio, que facilita os exames e estudos da alma com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Identifica os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. André Luiz, usando o aparelho, pôde observar que todas as coisas, teto, parede e objetos do cotidiano, eram formados de correntes de força a emitirem baixa claridade, e que os encarnados em oração ao redor da mesa de trabalho, estreitamente associados entre si, distinguiam-se pelos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças. Na criação de Deus, tudo é som, luz, cor e movimento, e tudo resulta das inúmeras transformações que a todo instante ocorrem nos setores do espírito, da energia e da matéria. A tonalidade individual corresponde a determinada tensão vibratória funcional, que se modifica com excessos, vícios e desenfreios passionais. E essas alterações podem ser bruscas ou lentas, de efeitos imediatos ou remotos, produzindo moléstias agudas ou crônicas. Esse desequilíbrio vibratório interno desajusta também o indivíduo em relação ao ambiente exterior, causando-lhe perturbações mais ou menos sérias, que às vezes se tornam mesmo incompreensíveis. Isso está no livro de Edgar Armond, em Passes e Radiações. Diz Armond que o ser humano, como um organismo celular dinâmico, é uma unidade vibratória que absorve e emite radiações diferentes. As físicas, calor,
magnetismo, luz, as psíquicas, as ondas vitais, essenciais, pensamentos, ideias, desejos e etc. Tudo isso age e reage sobre os outros seres, influenciando-os em sua vontade, sentimentos, pensamentos e atos, sofrendo, por sua vez, a influência dos afins. Tudo se reflete na radiação tonal, na aura individual, criando atmosfera boa ou má, atrativa ou repulsiva. As afinidades vibratórias é que regulam esse intercâmbio de dar e receber, no plano invisível, forças e fluidos. Pode-se dizer que a vibração, como conceito, é ato ou efeito de vibrar, oscilar, balançar. É a forma ondulatória como se apresenta uma radiação, que é ato ou efeito de radiar, isto é, propagação de energia sob a forma de ondas. Irradiar é lançar de si, emitir. Em síntese, todo ser humano irradia de si um fluido vital ou ectoplásmico, dando origem às radiações de energias eletromagnéticas, que se apresentam sob a forma vibratória. Por isso, deve-se tomar cuidado, porquanto muitas vezes um termo é empregado no lugar de outro, dada a semelhança conceitual. A doutrina espírita, todavia, mostra que todas as radiações decorrem da ação do espírito, quer dizer, são mentais. Todos os espíritos encarnados e desencarnados possuem a faculdade de emitir e projetar radiações a qualquer distância. Quando a mente está voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Quando a disciplina se faz constante, através da renúncia amorosa, da bondade, do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, a criatura adquire elevado teor de radiação mental. André Luiz explica que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética e que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias, enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas. Existem almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Complementa André Luiz que esses raios podem ser chamados de raios ectoplásmicos e são peculiares a todos os seres vivos. É na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiações. Isso está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2. O mesmo autor espiritual, em outra obra, escreve: cada qual de nós respira em determinado tipo de onda.
Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu. Ainda nos domínios da mediunidade, capítulo 17, referindo-se ao serviço de passes, André Luiz fala sobre a doação de quais recursos magnéticos pelos médiuns curadores aplicados a reduzida distância, os quais penetram o halo vital ou aura dos doentes, provocando modificações. Diz que essas doações comunicam aos doentes vigor e refazimento, que o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. O passe é uma transfusão de energias, mas nem todos os doentes alcançam a mais leve melhora. E isso se dá pela falta de fé e merecimento. Para que a criatura registre o socorro de que necessita. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente condições favoráveis através da assistência magnética, onde recursos espirituais se entrosam entre a emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções nos passes à distância. Companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. A meditação é uma concentração intensa da mente em uma ideia ou em algum fato. A meditação pode ser considerada como a extensão da concentração, quando ao invés de nos abrirmos para o mundo espiritual, nos concentramos em aspectos emocionais ou filosóficos de nossa realidade. W. E. Sangster afirma que meditar é dirigir o nosso pensamento, fixar a nossa mente em certos pensamentos que transcendem as trivialidades da vida cotidiana. Uma espécie de exercício espiritual que consiste em reflexão profunda e contínua. O valor da meditação. Isso está no livro O Valor da Meditação, que está em A Revista Espírita de Allan Kardec, número 13, página 11. Segundo esse mesmo autor, a meditação faz o nosso pensamento girar em torno de um tema verdadeiro e profundo. É preciso aprender a resolver no pensamento esse tema uma quantidade de vezes. Os temas citados como exemplo para a meditação são a humildade, a gratidão, a disciplina, etc. De acordo com ele, também um dos perigos era confundir a meditação com sonhar acordado. Pode-se ficar mergulhado numa espécie de névoa, sem pensar em coisa alguma, e alimentar a convicção de que se está meditando. Isso é inútil. Isso não é meditação, mas contemplação, aplicação demorada e absorta da vista e do espírito. Meditação não deve ser confundida com reflexão. Reflexão é o ato
ou efeito de refletir-se, volta da consciência do espírito sobre si mesmo para examinar o seu próprio conteúdo por meio do entendimento da razão. Essa definição vem do dicionário Aurélio. É uma avaliação interior, analisando ideias, situações ou emoções através de um processo mental lógico. Quando refletimos, pensamos racionalmente com o intuito de conhecer, compreender ou julgar algo conscientemente, através de nossa inteligência. Caracteriza-se pela busca e associação de ideias de uma maneira extremamente racional e consciente. A meditação diferencia-se naquilo que ela tem de aleatório e ocasional nessas associações. A mente deixa-se ao livre fluir dos pensamentos. Você medita quando na quietude da natureza ou na paz de algum velho templo, você se volta para dentro de si mesmo por alguns instantes para participar do silêncio de Deus. Você medita ainda mais valiosamente quando no meio do burburinho da vida, no centro do alvoroço e dos desafios do dia a dia, leva consigo a mesma quietude interior que transforma o seu coração no templo do Espírito. Quando embebe a sua mente nas águas da criação e da inteligência divinas, para que com a sua atitude, cada ser, cada coisa, possa despertar para a sua qualidade essencial. Isso está na Revista Espírita de Allan Kardec, com o tema O que é a meditação? Número 18, página 16. Bom, vamos lá. Muitas definições, mas o que eu acho que é mais importante que a gente comente aqui, além de sabermos o que é cada coisa, o que é vibração, o que é radiação, o que é doação e tal, é que nós possamos entender que através do nosso pensamento, nós podemos mudar as nossas vibrações. Que as nossas vibrações vêm através da nossa emoção. Que nós podemos vibrar pelo outro, nós podemos radiar energias e nós podemos doar energias para o outro de onde nós estivermos. Então, acho que esse é o ponto mais importante desta lição, que nós aumentemos a nossa fé para que as nossas boas vibrações cheguem até as outras pessoas. Quando nós estamos trabalhando num passe, por exemplo, quando nós estamos orando pelo outro e vibrando por ele. Então, é importante que a gente saiba que nós vibramos, que nós possuímos a nossa radiação, nós radiamos energia, irradiamos energias. Então, quando nós irradiamos essa energia, atinge, chega no próximo. E aí tem a parte que ele fala aqui de que o passe é uma transfusão de energias, mas nem todos os doentes alcançam a mais leve melhora. Por quê? Pela sua falta de fé e merecimento. Então, nós podemos fazer a nossa parte de mandar essas energias, todo o nosso amor para as pessoas que necessitam. No entanto, quem vai receber também precisa estar aberto para receber, também precisa estar pronto para receber. Então, a gente precisa ensinar isso às pessoas também. Nosso papel é ensinar as pessoas a vibrar positivamente e também receber, se abrir para receber
essas energias positivas também. Isso é muito importante. Acho que é o mais importante desta lição, né? Que tem todas as definições, depois vocês podem correr atrás de mais informações aí sobre essas definições, as que vocês acharem mais pertinentes. A parte 2 desse estudo de hoje fala sobre a ação magnética curadora e diz o seguinte: numa de suas recomendações aos seus apóstolos, disse Jesus Cristo: curai os enfermos que houver nas cidades visitadas, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. O Cristo deixou bem evidenciado que a finalidade de sua missão na Terra era operar nos homens a cura espiritual, a cura de efeito permanente, curando alguns poucos enfermos do corpo. O seu objetivo era atrair a atenção das massas para que a semente generosa da Boa Nova germinasse nos corações de uma quantidade maior de homens. O mestre suspirava pelas curas de consequências espirituais, como foram aquelas operadas em Maria Madalena, Maria de Betânia e Zaqueu. Hoje, compreende-se que acima da regeneração do veículo físico estão a educação dos pensamentos e a reforma íntima, para se conquistarem o equilíbrio espiritual e, consequentemente, o reequilíbrio orgânico. O Evangelho mostra diferentes maneiras pelas quais Jesus atuava. No caso de um cego de nascença, ele teve de pegar um pouco de barro, misturar com saliva e aplicar no olho do pobre homem, fazendo com que ele recuperasse a visão. No caso do surdo-mudo, ele pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva, para que a cura se operasse. Em muitas outras ocasiões, Jesus teve de fazer a imposição das mãos a fim de que a cura acontecesse. No caso da mulher, que há 12 anos sofria de penoso fluxo de sangue, bastou que ela tocasse nas vestes de Jesus, animada de profunda fé, para que ficasse curada. Entretanto, houve um caso mais patente de cura à distância, acontecido com o centurião de Cafarnaum. Nesse caso particular, quando o mestre se dirigia à casa do centurião para atender-lhe o pedido de curar o servo, o centurião foi ao seu encontro e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize, pois, uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Porque tenho soldados sob o meu poder, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Essa demonstração viva de fé fez com que o mestre sentenciasse: nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Há criaturas doentes que lastimam o estado em que vivem, muitas vezes retidas no leito, chorando de aflição, não porque desejam envidar esforços acerca dos sagrados mandamentos da vida, mas por se sentirem sem condições de prolongar a prática de desatinos ou de maldade. Muitos casos existem que somente um longo período de sofrimento fará o doente refletir no amor que os outros lhe dedicam, traduzindo-se no quem não faz por amor, faz pela dor. O mestre recomendou a cura dos enfermos, mas sempre ensinando
a importância da mudança das atitudes, dizendo: vai e não peques mais, ou tua fé te salvou, ou não temas, crê somente, ou ainda a fé remove montanhas. Em síntese, aconselhava ao homem novos rumos em sua vida. Que ensinamento maravilhoso! Então, quando falamos de ação magnética curadora, nós tivemos nosso grande mestre que passou por nós, Jesus. E ele nos ensinou que o que ele queria era curar as almas. E ele curou muitos corpos materiais para chamar a atenção a isso. O que nós devemos nos preocupar é com a nossa cura espiritual, com a nossa busca espiritual, com o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos verdadeiramente trabalhar a nós mesmos, o nosso ser, o nosso espírito. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar o que eles dizem aqui na última frase, né? Aconselhava o homem novos rumos em sua vida. Porque sempre que ele praticava uma cura, ele deixava algum ensinamento. Então, que não nos sintamos deuses porque nós conseguimos fazer uma coisa ou outra com a nossa mediunidade. Primeiro, porque isso pode deixar de existir para nós a qualquer momento. Porque a nossa mediunidade muda e porque nós não somos deuses. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir e estamos aqui para modificar-nos moralmente e auxiliar aos demais a fazerem o mesmo. Então, que nós possamos também ser humildes o suficiente para nos modificarmos a cada dia, nos trabalharmos a cada dia e auxiliar o próximo a fazer a mesma coisa. Que a gente possa aumentar a nossa fé e sermos merecedores da nossa cura também espiritual. Gente, espero que essa lição tenha servido para vocês também. E a gente se encontra na próxima semana. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus e até mais. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP.